Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim Joshua, do Núcleo Espiritual Jardim Joshua de Florianópolis, Santa Catarina. Este vídeo de uma série de 2 que eu gravarei hoje, um da semana passada e um desta semana, em função dos compromissos assumidos fora do centro na semana passada, eles terminam as temáticas então sobre os 7 pecados capitais. Este primeiro vídeo, ele vai tratar da avareza. Porém, antes eu gostaria de dizer que o canal completou 1 ano de existência, então eu agradeço a todos os inscritos, todos os espectadores, todos os incentivadores, aqueles que compartilham, que comentam, enfim. Agradecer toda a força espiritual que motivou que este canal fizesse parte da minha vida, da minha história e automaticamente da vida e da história de cada um que frequenta as palestras. Agradecer a oportunidade de estar na tua casa, de estar na tua vida e de auxiliar você na reflexão de temas tão importantes e muitas vezes tão difíceis da gente repensar e modificar as nossas atitudes. Gostaria também de, ainda que atrasado, desejar um Feliz Natal, lembrando que Natal é nascimento, renascimento. Então, que renasça em nós sempre a esperança, a harmonia, o equilíbrio, a saúde, a paz, a força, a prosperidade, a luta, que nós nunca desistamos dos nossos objetivos e que sempre almejemos que os nossos objetivos sejam trilhados, traçados e conquistados sem prejudicar o outro e a nós mesmos. Falando sobre a avareza, então. Avareza significa o não dar algo que se tem para alguém. Obviamente que nós não somos obrigados. Porém, de uma forma física, essa obrigação não existe, salvo na condição em que a gente é responsável pelo alimento, pelo sustento, né, pela manutenção da vida de alguém. Ou que se trata da nossa profissão, ou que se trata da reciprocidade, né, que nós temos que ter com os indivíduos dentro ou fora da família, da casa, do dia a dia, do cotidiano, de quem a gente gosta ou não gosta tanto. A avareza significa eu não dar tanto que é material quanto que é emocional por não querer, por achar que vai me fazer falta, por achar que o outro não merece, por achar que o outro não precisa, ou seja, sempre por uma crença limitante minha de acreditar que eu sei o que é melhor para o outro, que eu sei o que é importante para o outro, que eu sei o que o outro gostaria ou não gostaria de ter, de receber, de sentir. A primeira coisa que nós precisamos considerar é que não somos nós quem decidimos sobre a vida do outro, as expectativas do outro, as vontades do outro, os gostos do outro, as necessidades do outro. E partindo desse princípio, não somos nós que tomamos decisões pelo outro, salvo, é claro, se nós educamos, se nós somos responsáveis legais por menores ou por pessoas que não têm possibilidade de se manter sozinhos. Fato é que não dar não é só questão material, aquele alimento que falta para o outro, aquela roupa que o outro precisa, aquele dinheiro que naquele momento o outro está passando necessidade e precisa desse apoio financeiro. Mas significa também aquela palavra amiga que muitas vezes faz refletir, repensar atitudes e muitas vezes ponderar uma não desistência da vida, sair de uma depressão, encontrar um incentivo para viver, aquele sorriso que alegra o coração de todo mundo, que faz todo mundo se sentir bem, que traz harmonia e equilíbrio nas relações, aquele atender bem no teu trabalho, no teu estudo, sendo recíproco, ou seja, fazendo ao outro o que você gostaria que o outro fizesse a você, mas não só porque o outro faz a você, mas porque você quer ser prestativo, você quer dar ao outro o melhor que tem de você, independente se vai receber ou não.
Porque quem dá o melhor é porque tem o melhor. E só dá do que tem aquele que transborda o que tem em demasia, que tem além do que necessita. E, portanto, não vai lhe fazer falta. E essa é uma das ponderações que a gente precisa fazer. Tudo aquilo que a gente dá de coração, com respeito, com reciprocidade, com carinho, significa que não vai nos fazer falta porque nós já temos de sobra. E independente se o outro vai devolver ou não, nós estamos tranquilos, consciência tranquila, exercício da caridade, da solidariedade, da reciprocidade, da empatia cumpridos. Portanto, não é só questão material que me permite ponderar se eu sou ou não avarento, se eu deixo de dar ao outro o que ele precisa, por achar que não tenho, que não sou capaz, ou que se eu der vai faltar para mim. Mas é também lidar com as questões emocionais. Muitas pessoas não exercitam o amor pelo outro. Seja num relacionamento amoroso ou não, essa reciprocidade de dar e receber, por medo muitas vezes, de se machucar, de ser traído, de se envolver em demasia, de que lhe falte depois o que foi dado, e até muitas vezes brincando com os sentimentos, não é? Com as emoções alheias. Normalmente, alguém, quando não dá algo para nós, pode não dar porque lhe é impossível. Ele não tem para dar. Isso não é avareza. Nós não temos muitas coisas e a gente não dá o que a gente não tem. Porém, alguns não podem dar o que têm. Talvez porque não seja seu, só esteja fazendo uso momentaneamente. Talvez porque naquele momento lhe falte inclusive o essencial. E não possa naquele momento fazer uso ou se desprender daquilo, talvez até porque envolva terceiros que precisam também dessa assistência e que faria falta. Porém, a grande maioria das pessoas que não dá e que são consideradas avarentas são aquelas acumuladoras que acumulam muito para si, no fim, egoístas, que só querem receber, vem a nós, e não querem devolver, ser recíprocos ao vosso reino. E, portanto, acabam perdendo a oportunidade de ser recíproco, de ser solidário, de ser empático, de ser resiliente, de estabelecer laços de afetividade, de respeito, de harmonia, de equilíbrio, de convivência saudáveis, onde hoje você dá daquilo que você tem, para amanhã, de uma forma direta ou indireta, de um ou de outro, não necessariamente para quem você deu, você receber de outros. E aí você se nutrir do que os outros conquistam e oferecem, e os outros se nutrirem daquilo que você conquista e oferece. Obviamente que nós contamos com muitas pessoas irresponsáveis, que esperam que o outro faça por eles o que eles mesmos não fazem por si. E nem porque não são capazes, é porque não querem. E aí é o tema da próxima palestra, sobre a preguiça. Porém, a grande maioria das pessoas luta para conquistar seus objetivos. E nesse processo desenvolve muitas aprendizagens e evolui. E toda essa aprendizagem, toda essa evolução, ela não é só material, profissional, educacional. Ela é muitas vezes emocional, física, de alimentar expectativas, emoções, sentimentos, pensamentos, conquistas, desafios, vitórias, fracassos, mas que te fazem evoluir, crescer, avançar, melhorar, repensar, se modificar e, portanto, traz experiências que você pode repassar para o outro e que devem te tornar melhor pessoa e não pior pessoa.
mais solidária, mais recíproca, mais amiga, mais companheira, mais farta e carregada de coisas positivas. E quanto mais farta e carregada de coisas positivas, mais você pode, então, disseminar, desenvolver, alimentar-se e alimentar o outro. Porém, alguns resolvem não fazer. Talvez porque foram traumatizados, talvez porque foram rejeitados, talvez porque foram humilhados, porém, não superaram essas adversidades. E não superando essas adversidades, não evoluíram, não se melhoraram, não alcançaram patamares de compreensão mais avançada das limitações do outro, porque também se encontram limitados. E neste processo não conseguiram desenvolver a empatia, a reciprocidade suficiente para não ser avarento, para não dar daquilo que lhe sobra e talvez aquilo que nem lhe sobre tanto, que talvez até faria falta em algum momento, mas que para aquele que faz total falta seria ainda mais importante que para si. Então é preciso que a gente repense as nossas atitudes. Quanto mais amor a gente dá, mais amor a gente recebe. Porque mais amor a gente desenvolve. E o primeiro amor é da gente para com a gente. E quem se ama, se respeita, se valoriza, claro que gosta de receber amor, respeito e valorização do outro, mas não depende disso. Não é um codependente disso. Muito pelo contrário. Tem de sobra e por isso administra e cede aos demais. Da mesma forma, obviamente, aquele que economiza uma vida inteira e se deve economizar, passamos por várias situações que muitas vezes nos vemos presos a determinadas circunstâncias financeiras que nos pedem, né, que a gente demande um pouco mais de dinheiro, de recurso financeiro que a gente teria a possibilidade, então é sempre bom fazer uma economia, porém, só economizar no sentido de arrecadar, sem nem aproveitar para si, que dirá para o outro, isso é uma avareza. Não estou aqui julgando ninguém, não estou aqui dizendo o que cada um deve fazer e decidir da sua vida. Porque nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade de escolha. Porém, a gente tem que lembrar que muitos indivíduos que acabam desencarnando e ficando apegados à matéria, ficando apegados às casas, aos bens, ao corpo físico, às situações, aos entes queridos, muitas vezes é porque é avarento. Não quer se desprender, se desfazer daquilo que fica, porque ninguém leva caminhão de mudança quando desencarna. Nós não levamos nem o corpo de carne. E muitas vezes fica preso a isso ou fica preso à culpa de não ter aproveitado melhor os recursos que lhe foi dado e vê os outros usufruírem talvez de uma forma errada, gerando muitas vezes conflitos, por exemplo, na divisão de heranças, porque não foram pessoas que construíram aqueles recursos. E, portanto, não aproveitarão da forma que deveriam aproveitar esse recurso, ou seja, de uma forma mais eficiente, mais saudável. Então, vejam, nós temos a necessidade de bens materiais. Nós vivemos no mundo material. Não nos é ilícito conquistar bens materiais. Agora, o quanto nós conquistamos e o uso, o bom uso que nós fazemos dele ou o mau uso que nós fazemos dele é a diferença. Porque é o que faz muitas vezes a gente perder uma existência atrás de situações e bens provisórios que nós não vamos levar, que muitas vezes fazem a gente se perder, por exemplo, na avareza, no não uso nem para nós, nem para o outro, e acaba sendo
o motivo pelo qual nós temos que vir e reparar esse desequilíbrio que causamos numa nova encarnação, devido a um karma que construímos dessa forma. Mais ainda quando a gente fala na avareza emocional. Não dar do amor que se tem e nem querer conquistar, construir um amor dentro de si. Não dar do perdão que se precisa para as ofensas, quando a gente sabe que também a gente erra, também a gente comete ofensas muitas vezes. Não dar do sorriso, do carinho, da companhia para aquele que precisa e que muitas vezes se dedicou a nós uma vida inteira ou durante algum tempo. Não retribuir aquilo que se recebeu, que talvez não foi da pessoa em específico que está com você, mas de outras que vieram e te deram. E que para outras você poderia dar e gerar um fluxo de boas energias, de boas relações e de boas inspirações. Porque toda pessoa recíproca, toda pessoa amiga, toda pessoa solidária, ela é um exemplo de boas atitudes, de boas ações, que ela acaba deixando como herança das suas atitudes, dos seus compromissos, da sua relação com ela, com os outros e com o meio onde ela vive. Portanto, não nos sendo ilícito, arrecadarmos bens materiais, nós não devemos privilegiá-los em relação aos bens espirituais, emocionais, intelectuais. Porque nós não somos só físico, nós somos também espírito. E o nosso espírito precisa ser alimentado porque ele sobrevive. Ser alimentado com conhecimento. Ser alimentado com emoções e sentimentos, boas emoções e bons sentimentos. Ser alimentado com a revisão de erros cometidos, com a modificação de atitudes, condutas e pensamentos, para que nós possamos evoluir, aprender, nos melhorarmos e auxiliarmos o outro nesse caminho, na reciprocidade, na solidariedade, não só do que é material, mas do que é emocional, do que é mental, do que é espiritual também. Então, nós somos solidários quando a gente muitas vezes escuta o que o outro quer falar, pelo simples fato de que ele precisa desabafar. Nós somos solidários quando a gente muitas vezes percebe o erro de alguém e tranquilamente esclarece o erro, porém não julga, não condena. Nós somos solidários quando a gente, dado aquilo que nos sobra ou que a gente tem numa quantidade que para nós é tranquilo, a manutenção de nós e do outro, lembrando que para o outro está fazendo falta e que ele precisa também para se manter. Também quando a gente faz orações pelo outro, quando a gente pensa positivo por si e pelo outro, porque o que a gente pensa forma uma psicosfera, uma camada de energia ao redor do planeta que se soma a outros. E quantos mais pensarem positivo, mais positiva é a psicosfera. Quanto mais pensarem negativos, mais a psicosfera é negativa. Então nós precisamos ponderar que há várias formas de sermos solidários, na forma de nós agirmos, na forma de nós interagirmos e na forma de nós reagirmos também às condições do mundo, do meio, das pessoas e de nós para conosco mesmo. A avareza é, então, o não querer dar daquilo que se tem, por achar que vai fazer falta, por achar que o outro não merece, por achar que se exporá demais a uma determinada situação, o que não procede. Viver é correr riscos, riscos calculados, riscos medidos. Obviamente que ninguém vai correr riscos desnecessariamente, isso seria imprudência. Mas nós não temos como prever que as pessoas com as quais a gente vai lidar vão
nos respeitar. Porém, não é essa a justificativa para a gente não respeitá-los. Porque a aprendizagem para eles virá. E o reconhecimento para nós virá também. Obviamente que nós não fazemos o bem buscando reconhecimento. Mas ele virá, porque isso é uma questão de justiça. E a justiça é da natureza. A justiça é divina. O equilíbrio, a harmonia, ele sempre existirá. E quando há o desequilíbrio, a desarmonia, automaticamente um dia ele será restituído, reconstituído, recomposto. Eu desejo a todos um final de ano de muita luz, de muita harmonia, de muito equilíbrio, de muita reciprocidade, de muita doação e de muito recebimento. Não só do que nos falta materialmente, ou do que nos sobra materialmente, mas principalmente do que nos sobra emocionalmente e do que talvez a gente precise que o outro também nos ceda emocionalmente, para que a gente possa estabelecer relações mais saudáveis com as demais pessoas, com o meio ambiente, com o planeta, mudando essa terra de provas e expiações para uma terra de regeneração, onde as pessoas se compreendam mais, se amem e se respeitem mais e, portanto, evoluam para patamares mais elevados de amor, realmente amor incondicional. Gratidão por assistir o canal. Quem quiser deixar o seu like, quem quiser compartilhar o vídeo, quem quiser comentar o vídeo, fique à vontade. Aqueles que quiserem deixar as iniciais do seu nome ou seu nome completo para receber o Reiki à distância por 3 noites seguidas será enviado. Os inscritos e os espectadores já o recebem toda noite nas ferramentas que um reikiano usa. E eu desejo realmente que a gente possa dar daquilo que tem, que nos sobra, para que nos sobre cada vez mais, para que transborde em nós e para que nos tornemos cada vez mais melhores, generosos, empáticos, amorosos, porque é o que o mundo precisa. Gratidão infinita, até o próximo vídeo.